Você levante-se e aproxime-se. Determinou o acaso ou a própria clarividência do professor que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo. O rapaz havia se suicidado ainda jovem, aos 37 anos, julgando possível escapar à vergonha da prisão, bem como à ameaça de um câncer na garganta. Um mal-estar repentino avisava-nos de que algo muito grave nos atingiria. Quisemos fugir, Ivone, livrar-nos daquela responsabilidade. Tivemos a intuição de que iriam ocorrer coisas inevitáveis que marcariam uma nova era em nossos destinos. E sentimos medo, muito medo. O seu nome, por favor. Epaminondas de Vigo apareceu aos alunos então como o juiz inflexível que os julgaria. O algoz que os arrastaria ao tribunal da própria consciência. Recordamos imediatamente Aníbal, com seu jeito simples de nos lecionar os ideais cristãos. Oh, Jesus Cristo, nosso verdadeiro mestre e salvador. Só a ele conseguíamos recorrer naquele momento. A comparação entre Aníbal e Epaminondas era inevitável. E o velho instrutor, lendo os pensamentos dos aprendizes, dirigiu-se novamente a eles. Lembrem-se de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocam agora, é o grande mestre que nos inspira. Sob seus conselhos é que ministramos a vocês os ensinamentos sagrados, pois é ele o chefe supremo de nossa escola, o distribuidor de nossa ciência. E então, qual o seu nome? Amadeu Ferrari. Onde residia antes de ingressar no mundo invisível? No estado de São Paulo, no Brasil. Por que decidiu abandonar a sua existência, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, confiando o destino à ilusão de um suicídio? Não sabia que praticava um crime contra Deus Pai, contra você próprio, visto que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgava por acaso poder destruir os elementos de vida existentes em você? Essa vida que é justamente eterna, porque a recebeu do eterno Criador? Felizmente, senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não pude me matar, embora o desejasse, pois estou vivo. Vivo! Vivo! Louvado seja Deus, estou vivo! Repito a minha pergunta. Amadeu Ferrari, por que desejou desaparecer da própria presença como de seus semelhantes, abandonando o sublime dever da existência humana? Senhor, é que eu desanimei. Sim, mas responderei aqui na presença de toda essa plateia? Estarei então novamente defrontando um tribunal? Existe sim um tribunal e todos vocês o encaram. É a sua consciência que inicia o despertar do longo transe, da apatia que há séculos vive presa às mais deploráveis inconsequências. É imprescindível que eu, autorizado pelos poderes do Redentor, oriente a todos para que examinem suas consciências. Assim aprenderão a renunciar ao orgulho que tem cegado seus espíritos há muitos séculos. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave diante de circunstâncias tão dolorosas. Não tive outro recurso a não ser fazer o que fiz. A prisão.
a doença. E esse ato, o suicídio, lavou a mancha que havia contaminado sua existência? Considera-se inocente, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não. Não, eu não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, embora o fizesse tentando recuperar a saúde. A ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me, justamente quando estava prestes a realizar meu casamento, cuja expectativa era a minha razão de ser. O dinheiro era considerável. Eu era bancário. A prisão ou a morte. O câncer. O roubo, afinal era roubo. O ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de já estar bem mais esclarecido ultimamente. Por quê? Por que eu fui colocado em circunstâncias tão desgraçadas, hein? A confusão tumultua minha mente. Intuições pavorosas escondem-me um passado do qual eu tenho pavor. Ah, Jesus de Nazaré, misericórdia. Estou amedrontado. Eu não compreendo bem. Os irá compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreenda. Assistentes, preparem-no. Fizeram o penitente sentar-se diante da tela espelhada, colocando em seguida uma faixa em sua testa, idêntica à usada por Epaminondas em suas exemplificações. Pairava no ambiente uma sincera emoção religiosa. Sentíamos que um sacrossanto mistério iria desvendar-se. Aguardávamos, arrependidos e temerosos, enquanto inspirações benéficas envolviam aquele momento especial. Fiquem atentos. A história desse espírito é também a história de cada um. Suas quedas não representam mais que as quedas da própria humanidade, em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não devem comentar o que irão presenciar. Observem antes esta lição, que será exemplar a todos. Dela extrairão a moral necessária para aplicá-la em si mesmos. Então, Epaminondas ergueu os braços para o infinito, em atitude de prece e concentração. Os assistentes aproximaram-se dele, auxiliando mentalmente seus intuitos. Estabeleceu-se uma poderosa corrente fluídica, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, atentos e respeitosos. Até que, de repente... Amadeu Ferrari. Não, mestre. Creio que ainda não esteja preparado. Não invente mais desculpas. Chegou o momento de voltar ao passado. Um minucioso exame de consciência passou a resgatar os feitos de suas antigas migrações terrenas. Compreenderá assim, Amadeu, a razão das circunstâncias dolorosas em que vive neste momento. Circunstâncias com as quais não se conformou e, para resolvê-las, comprometeu-se ainda mais com o suicídio. Retornando ao princípio, passando do suicídio para o início da existência, eis que Amadeu surgia em condições bem diferentes. E realmente,
Os motivos da pobreza que o arruinaram residiam numa encarnação anterior, assim como daquele câncer que o torturava, daquela rejeição ao amor que absorveu suas últimas forças, tornando-o incompatível com o desejo de viver. Viram, meus caros aprendizes? A cortina do presente foi aberta. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que no palco de outra existência um drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu somente a um ou dois indivíduos, mas a uma sociedade, envolvendo mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em repetidas viagens, enriquecia no comércio impiedoso. Amadeu foi um homem extremamente ambicioso. Não media esforços para retornar milionário à metrópole, impondo incontáveis martírios aos miseráveis. Pobres criaturas que arrecadava para escravizar, vendendo-as a outros criminosos. Observem bem este triste exemplo de crueldade. Vejam como Amadeu, em vida passada, satisfazia-se dos maus tratos aos negros, ordenando chicoteá-los pela razão mais insignificante, ou mesmo por nenhum motivo. Comovidos, pudemos contemplar através da incrível tela espelhada os castigos impostos àqueles seres indefesos. Amadeu os expunha à fome e à sede, à tortura e à separação das famílias. Sim, pois vendia aqui os filhos, ali a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo. E muitos desses desgraçados morriam, Ivone, vítimas da nostalgia, da saudade dos seres amados. Os espíritos aprendizes acompanhavam a tudo impressionados. Viram Amadeu em sua grandiosa fazenda violentar uma jovem escrava negra mal saída da infância. A pobre moça, procurando encobrir na morte a vergonha que a angustiava, cometeu suicídio. Seu desventurado pai, num momento de supremo desespero, diante do cadáver da filha, acusou Amadeu pelo suicídio da jovem. É verdade, meus alunos. Seus olhos não mentem. Observem agora exatamente o que Amadeu fez. Ordenou que seus violentos capatazes queimassem a língua do belo escravo a ferro em brasa, até vê-lo desmaiar nas convulsões da agonia. Enquanto Camilo e seus companheiros comoviam-se, Amadeu debatia-se violentamente, dominado por convulsões indescritíveis. Meu Deus! Como eu pude fazer isso? Quanta maldade! Quantos defeitos eu tenho, ó Pai! Piedade, Senhor! Piedade! Dor e arrependimento inundaram o coração do condenado, que repetia na presença da numerosa assembleia a súplica que deu origem à sua existência reparadora. Desgraçado e miserável que sou! Ó Todo-Poderoso,
Deixe que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja a minha própria língua, a boca e a garganta desaparecerem sob qualquer malefício. Que estes órgãos experimentem a mesma desgraça sofrida pelo desventurado escravo. Silêncio. Silêncio. Concentrem-se. Amadeu ainda tem mais a dizer. Dai-me a miséria, meu Deus! Que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que eu nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com nojo, deixando-me sozinho com a própria humilhação. Está certo. É inevitável o seu retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari. Outra vez, sofrerá com a pobreza e o câncer. Agravados agora com os males acumulados pelo suicídio. Obrigado, irmão Epaminondas. Graças a Deus. Louvada seja Maria de Nazaré. Mas é imprescindível que não conserve ilusões, meu irmão. Mais de uma encarnação reparadora será necessária para resgatar os crimes que acabamos de recordar. E não pense, querido ouvinte, que a lição tinha acabado. Ao contrário, continuava a desenrolar-se. E o seu fim estarreceu-nos ainda mais. Retornando à triste história apresentada em cenas vivas aos espíritos aprendizes. Muitos anos se passaram. O velho escravo havia morrido. E seu grande senhor nem mais se lembrava daquela pobre criatura. Amadeu vivia a fartura e a alegria da boa sorte. Voltava à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, como costumava dizer. Mas, um dia, o renomado comerciante de escravos desencarnou. Seu funeral foi cercado das mais altas condolências. Cerimônias solenes, grande luto, lágrimas e muitas flores. Tudo o que seu dinheiro injusto e sujo poderia comprar. Porém, como a tela magnética nos revela agora, eis que Amadeu se apresentou ao além-túmulo. Observem, ele está se debatendo, perdido em pleno sertão africano, atacado por uma hedionda falange de fantasmas. As cenas eram terríveis. Sedentos de vingança, os espíritos vinham pedir-lhe explicações sobre os compatriotas que havia escravizado. Eram os pais que haviam perdido os filhos. Eram as mães que foram separadas dos pequeninos, os quais ele raptou e vendeu como simples mercadoria. Eram as filhas difamadas e sacrificadas longe da família. Enfim, eram todos que conheceram o castigo impiedoso do carrasco a que serviram. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Então, aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e o torturaram. Não façam isso comigo! Depois, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo. A fome e a sede o torturavam, preso ainda aos instintos e necessidades inferiores. O espírito de Amadeu vagou desesperadamente, vítima das alucinações mais absurdas. A cada pedido que tentava fazer,
o choro dos escravos separados dos seus entes queridos era a medonha resposta. Pobre desgraçado, entregue às consequências das próprias injustiças que cometeu na terra. Vejam como se afasta em loucas correrias na selva, preso à mais perturbadora demência. Para qualquer lado que se vire, sobre pântanos lodosos, na mata fechada ou no chão espinhoso, encontra suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas. Não bastasse a angústia que aquelas cenas nos causavam, tudo ficava ainda mais aterrorizante com a narração impetuosa de Epaminondas. Atenção para este momento inesquecível, meus caros aprendizes. Passam-se muitos anos. Observem a tela. É noite. Ele se sente exausto, tomado de pavor. E todos viram que numa clareira aberta à frente de Amadeu surgia o escravo Felício. Aquele mesmo cuja língua havia sido arrancada. Caminhava ao seu encontro, conduzindo uma tocha fantástica que iluminava os caminhos tenebrosos. Felício vinha lentamente, sereno, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo a mão a Amadeu no intuito de erguê-lo. Vem cá, Nhonhô. Levante-se, vamos embora. Amadeu acompanhou Felício, e depois verificamos que o velho escravo havia perdoado ao carrasco, intercedendo por ele junto à benevolência divina. E partia para conseguir libertá-lo dos que não o haviam perdoado. As sociedades brasileiras, meus caros, sofrem hoje e ainda sofrerão muito as consequências das perversidades cometidas em seu seio. Refiro-me, como percebem, à escravização de seres humanos. Se não foi crime individual e sim coletivo, será a coletividade que reparará essa grande injustiça. Por isso, eis a grande pátria brasileira debatendo-se contra problemas complexos. Suas sociedades em conflitos dolorosos consigo mesmas. E assim prosseguirão, até que a voz divina as oriente para o trabalho da reconciliação individual e coletiva. Vocês, discípulos que presenciaram os dramas vividos por Amadeu Ferrari, vocês que testemunharam seu passado como presente, saibam que entre os escravos famintos, doentes, desesperados, nem todos traziam a inferioridade no espírito, como muitos diziam. Grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares, arrependidas das atrocidades que cometeram, pediram reencarnações na África. Sim, para dominarem o orgulho que adquiriram, exterminando a dignidade alheia. Suplicaram voltar à terra como escravos. Então os escravocratas de tantos povos e tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo que gargalhavam enquanto os oprimidos gemiam, limparam sob o cativeiro desses a mancha que marcava seus espíritos. Isso explica, meus amigos,
a sublime resignação desse povo africano, digno por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito. E como devem supor, o escravo Felício também existiu em vida passada como um implacável soldado romano. Redimido de uma série de culpas, voltou a Roma em espírito, ao terminar seu compromisso entre irmãos africanos. Depois disso... Eu não acredito. Não! Não pode ser! Não! Meu Deus! Profundamente surpreendido, Amadeu Ferrari caía de joelhos. A um sinal de Epaminondas, abria-se uma porta lateral silenciosamente. E Felício aparecia, sereno, distinto, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas. Não! Tire-me daqui! Piedade, Senhor! Piedade! Mas lentamente, Ivone, de um jeito imperceptível, Felício transformava-se sob o poder da vontade em outro indivíduo. Meu pai! Rômulo! Rômulo Ferrari! Mas... não pode ser. Sim, Amadeu estava diante do espírito de seu pai, a reencarnação do velho escravo africano. Felício havia reencarnado na Itália em mais uma etapa de sua peregrinação expiatória. Recebeu então nova fase de progresso sob a proteção de outro nome. Transportou-se ainda jovem para o Brasil, onde constituiu família e consentiu piedosamente em servir de pai para o seu antigo carrasco. Agora, meus alunos, Felício, ou Rômulo Ferrari, continuará auxiliando Amadeu a limpar da consciência um novo crime, o do suicídio. Pensativos e silenciosos, os aprendizes deixavam o santuário, onde mais um sublime mistério lhes havia sido desvendado. Nas profundezas daquelas almas, repercutia a mesma e comovente impressão. Oh, Deus de misericórdia, seja bendito por nos ter concedido a lei da reencarnação.